Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo vocês verão um resumo da novela Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos aí no canal, deixa aquele like, se inscrevam e vamos de resumo. Terça-feira, 11 de janeiro. Andréia dá um tapa em Irene. Deus não vai te perdoar. Irene conta que Helena está na prisão. Andréia chora. Gabriela chega e confirma o caso entre Irene e Ernesto, mas não sabia que Helena estava na prisão. Horácio e seu advogado esperam notícias de Pedro. Pedro relata que Helena está muito preocupada com Nicolas. Eles começam a falar sobre o roubo de identidade de Ernesto. O advogado não tinha ouvido falar nisso ainda. Depois de tudo ser explicado, ele diz que isso pode mudar tudo e salvar Helena. Mas eles ainda estão esperando a prova do DNA. Eduardo liga para Horácio. Ele vai chegar. Ernesto liga para Irene para saber o porquê dela ter desligado o telefone. Ao descobrir que o caso deles foi exposto, ele diz: é isso, acabou. Ela implora, ameaça e ele desliga na cara dela. Ele está frustrado e com raiva. Eduardo chega e conta ao advogado sobre tudo o que descobriu sobre o roubo de identidade de Ernesto. O advogado diz que se Ernesto não for Ernesto, então o casamento, a adoção e as acusações contra Helena serão nulas, mas eles têm que esperar que a prova chegue. E isso vai demorar um pouco. Até então, diz o advogado, Helena vai ficar na prisão. Andréia chora, ela se sente mal e acredita que tudo que ela está passando é merecido. Ela se arrepende profundamente de sempre ter defendido o Ernesto e não sua filha Helena. Gina chega na casa de Augusto. Ela terá seu próprio quarto. Ele pergunta se ela está com fome, pois a geladeira está vazia. Então ele sai para comprar algo. Enquanto ele está fora, ela pede uma pizza. Quando ele volta, expressa uma preocupação com os custos. Ele fala sobre ela fazer as compras e dar a ela algum dinheiro. Ernesto tem milhões de dólares em um banco nas Ilhas Caimã. Ele checa sua conta bancária online. Irene bebe em um bar. Ela começa a flertar e sai com um desconhecido. Andréia expressa preocupação com Helena, Irene e Nicolas. Gabriela diz que Ernesto é um idiota, mas Nicolas o ama. Irene continua com o desconhecido em um hotel. Eduardo conta a Inês o drama que Helena está passando e diz que a investigação precisa dela mais do que nunca. Ele a incentiva a esperar para voltar a ser freira. Ele também quer que ela pense mais nas coisas. Ela fica irritada e diz: coma antes que esfrie, mas ela concorda em pensar. Pedro visita Helena na prisão e fala um pouco sobre os planos deles. Ela não suporta estar separada de Nicolas. Pedro oferece palavras de conforto e lhe diz para ser forte. Eles se beijam entre as barras. Irene visita Ernesto e Nicolas, ambos carrancudos. Irene conversa com Nicolas por um tempo. Ela não sabe quando Helena vai sair da prisão. Ela está lá porque cometeu um grande erro. Nicolas diz que não quer morar com Pedro. Quando Irene pergunta se ele gostaria que ela ficasse com eles, ele concorda, mas diz: você não deveria beijar meu pai como se ele fosse seu namorado. Irene, é claro, ela nega tudo. Mas Nicolas viu os dois e Irene diz que é claro que Ernesto é apenas um amigo e é marido de Helena. Gina conversa com um amigo e retira dinheiro de um caixa eletrônico. Ela conta sobre o parto e que ela está fora do trabalho por um tempo. Irene entra no escritório de Ernesto e declara que Nicolas está convencido de que eles são apenas amigos. Ela, então, fala sobre como Ernesto é importante em sua vida. Ele não quer que ninguém os pegue se beijando novamente. Os guardas transferem Helena para outra prisão. Ela está muito assustada. O advogado de Ernesto o informa sobre a transferência de Helena. O advogado diz que não há muito que a equipe de defesa possa fazer por ela agora. Ernesto está muito satisfeito. Helena é transferida.
Horácio manda ela ser forte. Helena, em prantos, diz que ficará bem. Irene volta para casa, Andréia a espera. Onde você estava? Eu estive preocupada. Irene finge estar triste e arrependida. Ela pede perdão e então diz que Ernesto mentiu e abusou dela. Estou apaixonada por um mentiroso, mamãe. Ela chora e conta uma história triste. Irene afirma que caiu nos braços de um bandido, então descreve a precisão e o manipulador e monstro que Ernesto é. Andréia acredita em tudo isso. Ela diz que também foi enganada por Ernesto por um bom tempo e que lamenta muito por isso. Irene pede a ajuda de Andréia porque ela ainda está apaixonada por ele. Andréia diz que isso é uma obsessão. Irene jura, chega e Andréia acredita nisso também. Helena é escoltada até sua cela com os gritos de outras prisioneiras assustadoras. Ela parece apavorada. A guarda diz a ela algumas regras. Quando a guarda sai, uma amiga de cela diz que as coisas são tão ruins quanto parecem. Ela se apresenta com as outras duas companheiras de cela. Uma roubou um banco, outra prisioneira matou seu marido e a terceira traficava drogas. Helena então conta o que ela fez e isso as fazem a rir. Samuel entra no escritório de Gabriela para perguntar sobre Helena. Ela diz que eles têm que ter muito cuidado com o que faz, pois Ernesto pode suspeitar que estão atrás dele. Samuel também está preocupado com Nicolas. Gabriela está chorando de preocupação. Samuel diz a ela que se eles precisarem de sua ajuda, ele fará o que puder. Ela agradece ao rapaz. Horácio e Mônica conversam sobre a situação de Helena. Ele se sente culpado. Ela pode ficar na prisão por muito tempo. Sua única esperança é provar que Ernesto não é Ernesto. Uma prisioneira é compreensiva com Helena e diz que ela pode usar seu cartão telefônico e ligar para Nicolas. Tem uma guarda que vai ajudar. Helena agradece e a prisioneira diz: você pode me pagar um dia. Ernesto está em seu computador e a empregada entra. Ele pede a ela para nunca entrar sem perguntar primeiro e ela concorda. Ele visita Nicolas em seu quarto e promete levá-lo ao parque. Enquanto eles colocam as coisas no carro, Pedro pode ser visto se escondendo atrás de uma árvore e o espionando. André está chorando com Horácio por causa de Helena e se sentindo culpada. Ela então diz a Horácio para não ser muito duro com Irene, porque ela estava apaixonada por Ernesto e foi enganada por ele. Horácio não está acreditando muito nisso. Helena e sua nova amiga estão no pátio da prisão. Uma guarda permite que Helena vá com ela para fazer a ligação. Ernesto e Nicolas estão se divertindo no parque, jogando bola de futebol. Horácio visita Irene em seu quarto. Ela tem tempo suficiente para se posicionar na cama como se estivesse deprimida e inconsolável. Ela se desculpa. Diz que foi uma idiota apaixonada. Horácio diz que ela deveria ter pensado melhor antes de se meter com o marido da irmã, que o que ela fez não é normal, que ela precisa era de terapia. Ela promete conseguir. Assim que ele sai da sala, ela se anima, encolhe os ombros, revira os olhos e diz: uau, que drama! Helena consegue fazer sua ligação, mas a empregada atende. Nicolas não está lá. Helena desabafa com a empregada e expressa suas preocupações sobre Nicolas. Fala do que ela está passando na prisão. A empregada é devidamente compreensiva e promete garantir que Nicolas vai comer e tomar seus remédios. Helena não quer que a empregada diga nada a ninguém, porque Ernesto pode descobrir. A empregada promete não dizer. Irene conta sua história triste para Gabriela, que não acredita em nada. Irene murmura em lágrimas enquanto ela se afasta. Eu mereço isso. Andréia entra e diz a Gabriela que ela não deve ser tão dura com Irene. Gabriela explica vigorosamente porque não acredita em Irene. Samuel é informado por Pedro sobre todo o roubo de identidade de Ernesto. Ele promete que não vai contar nada a ninguém. Gabriela vai até a casa de Horácio, porque tem a impressão equivocada de que ele perdoou Irene. Ele diz que sabe que ela fez algo horrível e que ela é culpada por isso, mas agora ela tem a oportunidade
de conseguir se recuperar com a terapia. Gabriela fica chateada. Nicolas e Ernesto estão tendo um momento de união. Nicolas se prepara para dormir e pergunta a Ernesto sobre sua infância. Ernesto, de repente, fica muito sóbrio e fala muito. Nicolas pede para ele um Pinóquio. Helena está na prisão, acordada e chorando. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo da novela Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos aí, deixa aquele like, um beijo no coração, fique com Deus.